Olá, eu sou a Milene, do canal Entre Livros e Viagens, e hoje eu vim trazer uma resenha muito especial para vocês. A resenha de um livro clássico de terror, já que nós estamos nesse clima de Halloween. E eu gostaria de começar perguntando para vocês, quem aí já se reuniu com um grupo de amigos e decidiu assim contar algumas histórias de terror? Eu mesma já fiz isso várias vezes, junto com amigos ou com familiares, contando histórias de terror. E é justamente isso que aconteceu no verão de 1816, um verão extremamente chuvoso. Um grupo bem particular de amigos se reuniu numa casa às beiras de um lago maravilhoso, o Lago Genebra, na Suíça. E nesse ambiente maravilhoso, né, perto ali da região dos Alpes, eles passaram vários dias fazendo caminhadas, conversando sobre temas que naquela época eram muito comuns, como por exemplo, as origens da vida. E eles refletiam sobre como a vida poderia ser criada numa matéria inanimada, como algo que já não tem mais vida poderia voltar à vida, que era uma discussão muito comum naquele período. Esse grupo de amigos era formado pelo poeta renomado Lord Byron, que se mudou para a Suíça justamente para fugir de um escândalo em Londres, né? Ele havia sido acusado de incesto e então ele foi para a Suíça e lá ele se encontra então com Percy Shelley, um outro escritor muito conhecido, que também havia ido justamente para essa região, e eles acabam se tornando amigos e essa amizade dura a vida toda. E Percy Shelley, por sua vez, então também um grande escritor, ele era casado com Mary Shelley. Na verdade, a Mary fugiu de casa para se tornar amante do Percy. Ela tinha 16 anos de idade quando isso aconteceu. E durante algum tempo eles ficaram apenas morando juntos, né, vivendo como amantes, porque o Percy já era casado. Ele tinha uma esposa, já tinha uma filha de 2 anos e a sua esposa também estava grávida de um outro filho. Foi apenas depois de algum tempo que a sua primeira esposa se suicidou. E depois desse acontecimento trágico, Percy e Mary Shelley se casaram e aí foi que ela adotou o sobrenome desse escritor, que é justamente o nome pela qual a conhecemos. E além dessas 3 pessoas, esse grupo de amigos também tinha a meia-irmã de Mary, chamada Claire, que se tornou amante do poeta Lord Byron e por isso estava ali com eles, e também um médico chamado John Polidori. Ele era o responsável ali por cuidar da saúde de todos do grupo e, na verdade, ele também tinha a intenção de se tornar um escritor, embora o próprio poeta Lord Byron sempre tirasse sarro, fizesse chacotas, né, e piadinhas de seus escritos. Enfim, esse grupo de amigos, um grupo bem peculiar que reunia vários talentos, estava reunido então numa noite de verão, numa casa à beira desse lago Genebra, uma noite chuvosa, uma noite de verão quente, mas ao mesmo tempo chuvosa, com raios, aquela tempestade forte, e eles decidiram justamente contar histórias de terror. Eles haviam lido uma obra alemã de terror gótico e, inspirados nessa obra, o poeta Lord Byron lançou um desafio. Ele propôs que cada um dos amigos ali reunidos escrevesse uma história de terror, uma história que pudesse assombrar as outras pessoas. Lord Byron gostava muito de pregar peças, de assustar os seus amigos, então ele fez essa proposição. E aí, com esse desafio em mente, cada um deles começou a tentar produzir a sua própria história. Curiosamente, as 2 pessoas que talvez nós pensássemos que iriam escrever com maior facilidade foram aqueles que acabaram desistindo. Então, Lord Byron e o Percy Shelley, que já eram escritores, não produziram peças de terror, mas desse desafio feito entre amigos, surgiram 2 obras que se tornaram clássicos aí, que marcaram esse gênero do terror. Então, a primeira delas é a que eu vou falar hoje, a obra Frankenstein, escrito pela Mary Shelley. Esse é um livro que é referência quando se trata de histórias de terror. Ele é um livro de terror, de horror clássico, como a gente chama, e também é um livro que lançou aí, que foi um precursor da ficção científica, porque ele também pode ser enquadrado dentro dessa categoria. A outra obra que surgiu do desafio desses amigos foi a obra O Vampiro, que foi escrita pelo Polidori. Essa obra foi a primeira, ela se tornou importante porque foi a primeira a apresentar um vampiro na forma humana.
E é a partir dela, por exemplo, que surgiram outras obras que se tornaram muito famosas, como o próprio Drácula, do Bram Stoker. Então foi inspirado aí na obra do Polidori, que acabou se tornando um romance inacabado. Ele não terminou de escrever, mas mesmo assim ele deu uma contribuição muito importante para o gênero do horror. Antes de mais nada, a gente já pode traçar aí um paralelo entre essas duas obras, que foram produzidas dentro do mesmo contexto, na mesma noite, mas que tratam de temas opostos, vamos dizer assim. Em seu romance O Vampiro, o Polidori lança então as características que depois nós vamos ver aprofundadas em todas as outras histórias de vampiro clássicas que a gente vê por aí. Normalmente o vampiro é representado com as características de um ser humano, porém ele é sempre um aristocrata, um nobre, ele tem muito dinheiro, normalmente é muito bonito, é sedutor, ele tem características que deixam as pessoas ao seu redor encantadas, a sua beleza, a sua elegância, a sua eloquência. Então o vampiro normalmente ele esconde o mal de sua própria criatura através da sua beleza. Isso é justamente o oposto do que acontece aqui na história do Frankenstein. Aqui a criatura é horrenda, é assustadora, é totalmente deformada, mas ela tem uma nobreza de caráter, uma nobreza de espírito, só que ela é sempre julgada pela sua aparência. Então, através dessa aparência, desse exterior feio, se esconde a sua bondade, que é o contrário do que acontece aí nas obras de vampiro. Então, é um paralelo interessante que a gente pode traçar, já que essas duas obras foram produzidas a partir do mesmo desafio. Mas agora falando especificamente, né, sobre esse livro, o Frankenstein, a primeira coisa que me vinha à cabeça quando eu pensava no Frankenstein era um monstro de cabeça achatada, verde, com um parafuso saindo do pescoço. E quando eu li esse livro, eu vi que não é nada disso. Primeiro, porque o Frankenstein não é a criatura. Esse monstro que a gente costuma imaginar quando ouve o nome, ele na verdade não se chama Frankenstein. Ele sequer tem um nome. Durante todo o livro, ele é chamado apenas de criatura, em alguns momentos de monstro, mas sem um nome específico. E quem é então o Frankenstein? Ele é o cientista, ele é o criador, é quem cria então essa criatura de que vai se tratar o livro. Na verdade, o nome desse cientista então é Victor Frankenstein. E aí, erroneamente, nós acabamos confundindo o nome do criador com a sua criatura. Esse foi o primeiro ponto curioso assim na leitura do livro, porque eu realmente não sabia que a criatura não tinha esse nome. A segunda coisa que me chamou bastante atenção é que o título completo desse livro é Frankenstein ou O Prometeu Moderno. Então, ele aparece como Prometeu Moderno, né, em todos os momentos. E aí eu fiquei pensando, por que Prometeu Moderno? Eu não me lembrava da história de Prometeu, então eu fui pesquisar. Prometeu é uma figura mitológica. Trata-se de um mito grego que descreve a criação, seria o surgimento dos homens. Então, em uma das versões desse mito, Prometeu rouba o fogo dos deuses. E aí, por causa disso, ele sofre um castigo eterno. Já numa outra versão, que é a preferida de Mary Shelley, porque seu pai havia publicado um livro de mitos gregos, então essa acabou sendo a versão com que ela teve maior contato e que ela gostava mais na sua infância. E, enfim, nessa segunda versão, Prometeu havia então criado os homens a partir do barro. Ele que deu vida, criou, modelou a partir do barro, então, toda a humanidade e deu vida a eles utilizando justamente esse fogo celestial, esse fogo roubado dos deuses, que nós poderíamos interpretar aqui como sendo o conhecimento. Então, Prometeu, por causa disso, por ter roubado o fogo dos deuses, por ter desafiado os deuses, criando aí os seres humanos, ele acabou sofrendo uma punição, um castigo eterno. Ele foi acorrentado a uma tocha e todos os dias uma águia vinha devorar o seu fígado, que se regenerava para que no dia seguinte acontecesse a mesma coisa.
Então, pensando agora nessa mitologia e depois de ter lido o livro, fica muito claro qual é o sentido dessa comparação do Prometeu moderno, porque ele desafia os deuses roubando então o saber, o conhecimento representado por essa tocha, por esse fogo. E isso justamente é o que acontece aqui na história do Frankenstein. Então, quando ele, um cientista, desafia as leis da natureza ao criar uma nova espécie de vida, ao dar vida a um ser inanimado, ele também está, de certa forma, roubando esse conhecimento, um conhecimento que seria aí do Criador do universo ou da própria natureza, e que ele infringe então essas leis ao criar uma nova forma, um novo ser. E, logicamente, assim como no mito, que Prometeu sofre um castigo eterno, aqui também o cientista Victor Frankenstein também vai passar aí por várias provações, por um castigo eterno, vamos dizer assim. A história desse livro, ela começa a ser escrita através de cartas, que é uma maneira, com certeza, de conferir assim uma maior veracidade, de despertar a curiosidade do leitor. Era inclusive muito comum nos livros daquela época, né? Outros livros, o próprio Drácula, por exemplo, que foi escrito um pouco depois, mas ainda no mesmo século, também foi escrito através de uma narrativa epistolar, ou seja, através de cartas. E é um recurso muito utilizado, porque justamente confere então essa veracidade à história, faz com que pareça algo que realmente aconteceu, porque alguém está narrando, está contando através de cartas. Então, quem começa a escrever aqui a história é um viajante chamado Walton, e ele escreve as cartas para sua irmã, que estava na Inglaterra. E ele começa a narrar alguns acontecimentos. Então, Walton ele tinha a intenção de chegar ao Polo Norte, e para isso ele se lança aí numa grande navegação e narra então em suas cartas tudo o que acontece durante esse percurso. Em uma dessas cartas, ele conta que ele encontrou, flutuando em cima de um bloco de gelo, justamente o Victor Frankenstein. Então ele narra para sua irmã esse encontro e aí ele começa a contar para ela quem é essa pessoa, quem é que eles encontraram ali naquele bloco de gelo já bem próximo ao Polo Norte e o que tinha acontecido para que ele estivesse lá sozinho naquele lugar inóspito, aquele lugar em que na época não havia outros seres humanos, não havia grandes explorações na região. E aí, numa outra carta, o Walton narra para sua irmã que ele se tornou amigo do Victor, mas que ele ficava muito preocupado com a saúde, com a condição mental de seu amigo, que estava sempre perturbado, sempre delirando, sempre muito nervoso e preocupado. E então ele pergunta para o Victor, né, para o seu amigo, o que é que havia acontecido. E todo o relato que o Victor faz, o Walton registra em um diário, para que depois a sua irmã possa ler. Então, o que na verdade a gente lê aqui seria esse diário, contando tudo o que o Victor narrou para ele. Bom, e qual é então a história do Victor Frankenstein? Na verdade, eu vou tentar aqui trazer alguns elementos importantes para esse debate, para compreender essa obra, mas sem falar muito sobre a história, para que eu não dê aí nenhum spoiler, para não estragar a leitura de ninguém. Embora eu ache que é uma obra que também já tem elementos muito conhecidos, que provavelmente o básico da história todo mundo conhece, então talvez não teria problema se eu abordasse alguns desses elementos, mas eu vou tentar evitar. Então, o que acontece é que o Victor era muito curioso, ele tinha um espírito muito propenso aos estudos, né? Ele gostava muito de estudar, de descobrir, de pesquisar. E aí, então, ele parte para a Inglaterra para fazer a sua faculdade. Quando ele chega lá, naquele ambiente muito erudito, né? Imaginem, tentem imaginar, construir essa cena mentalmente. A obra se passa no século XVIII, então apesar de ter sido escrita no século XIX, ali em 1816, né, ela começou a escrever, mas ela ambientou sua obra em 1700 e alguma coisa, então as cartas escritas por Walton datam de 1700 e ela não coloca o ano específico, mas é desse período. E aí, então, nós temos todo aquele ambiente, né, propenso aos estudos, às universidades, que inclusive algumas delas são referência até hoje, e ele vai para uma dessas universidades para iniciar os seus estudos.
Ele, na verdade, já era tão devotado assim à ciência que mesmo enquanto estava em casa, ele já havia começado uma iniciação a esse tema através da leitura e do conhecimento da obra dos grandes alquimistas. Então, que na verdade já estavam ultrapassados nesse período, mas que ainda despertavam muito interesse devido à busca que eles tinham pela pedra filosofal e pelo elixir da vida, né? Por algo que pudesse aí promover uma vida eterna, a fonte da juventude. E aí, justamente nesse espírito, é que ele começa os seus estudos, a sua iniciação científica. Depois, chegando à universidade, ele entra em contato com vários professores, inclusive um deles diz: ó, esquece tudo aí que você já estudou, porque alquimia é coisa do passado, isso aí já foi superado, nós temos hoje a ciência moderna, que se baseia em provas, em fatos, em pesquisas, e não naquelas obras ultrapassadas dos alquimistas, então tudo isso aí que você estudou foi tempo perdido, né? E ele até por um tempo concorda com essa ideia, mas a gente vai ver que depois, mais para frente, ele retoma aí os princípios dessa ideia de elixir da vida também para colocar na sua própria criação. Na verdade, ele faz um misto de tudo que ele aprendeu durante a vida, que curiosamente é tudo aquilo que a própria Mary Shelley teve acesso durante a sua vida. Por exemplo, em um determinado momento aparece aqui uma referência ao livro Paraíso Perdido, que foi escrito pelo inglês John Milton, que até hoje é um clássico, né? E esse livro traz aí a história do anjo decaído, a queda do anjo, né? Então, esse livro aparece aqui e ele tinha sido uma leitura recente que a própria Mary Shelley tinha feito. Inclusive, durante essas reuniões com esses amigos a que eu me referi anteriormente, então com o poeta Lord Byron, com seu marido Percy Shelley, né? Durante essas conversas, eles tratavam também de assuntos científicos, de assuntos filosóficos que estavam em alta na época. E todos esses assuntos são os que o personagem Victor procura estudar e conhecer. É aquilo que ela tinha referência, então é justamente isso que aparece aqui na sua obra. Então, voltando aqui, o Victor, ele inicia então seus estudos lá na universidade, ele supera por um momento a alquimia e começa a se dedicar aos ramos da filosofia natural. E também era o currículo da época, vamos dizer assim. Então, filosofia natural não é um estudo de filosofia, né? Não é a filosofia como nós conhecemos hoje. Por exemplo, a física, a química, a matemática, a astronomia, até a própria fisiologia, tudo isso fazia parte dos estudos da filosofia natural que eles chamavam no período. E aí ele começa a se dedicar a esses estudos. Ele tem logo de cara uma paixão súbita pelos ramos da química, mas o seu professor diz: olha, é importante que você conheça tudo, então estude outros temas. E aí ele tem contato com algumas coisas que são importantes justamente para a sua criação futura. Então ele começa a estudar fisiologia, a estudar a formação do corpo humano, quais são os órgãos, os músculos que fazem parte do nosso corpo, o funcionamento deste corpo. Depois ele tem contato também com as teorias ligadas à eletricidade. Nós não podemos esquecer que esse assunto da eletricidade estava em alta naquele período, porque no século XVIII Benjamin Franklin descobriu aí a corrente elétrica, né? Começou a testar suas aplicações, e também devido ao galvanismo, que inclusive é citado aqui nesse livro como um dos estudos do Victor. O galvanismo é uma teoria decorrente dos estudos de Luigi Galvani, um italiano, que descobriu que aplicando uma corrente elétrica nos músculos, nos membros de animais mortos, ele poderia fazer esses músculos se movimentarem. Então isso gerou uma série de discussões e questões científicas na época. Será que então, através da eletricidade, nós podemos trazer alguém de volta à vida? Né? Então surgiram vários experimentos, até inclusive, se vocês tiverem a curiosidade, tem um filme sobre a Mary Shelley, o nome é Mary Shelley, está disponível na Netflix. E esse filme mostra, né, eles assistindo a uma peça em que a pessoa que estava apresentando ali a peça coloca uma corrente elétrica na perninha de um sapo morto e aí a perna do sapo se mexe. Então eram experimentos que foram feitos realmente nessa época, que povoavam ali esse pensamento científico, e justamente por isso
é que o Vitor se dedica também a esses estudos. Mas aí, enfim, enquanto o Vitor estava lá nos seus estudos, ele é inclusive muito arrogante, né? Ele chega a dizer em um momento que ele já havia superado todos os seus professores, que ele era tão bom ali nos estudos que ninguém era páreo para ele, que ele já conhecia mais do que todos na universidade. A impressão que eu tenho é que o Vitor é alguém extremamente arrogante, né? Então, lendo o livro, eu fiquei o tempo todo pensando isso. Ele sempre se coloca como vítima das situações ruins, como algo que ele não tinha culpa, era seu destino fazer, como se ele fosse realmente um herói, né? Algo que estivesse previamente traçado e que ele precisava cumprir. E também, a todo momento, ele enaltecia a sua sabedoria, os seus conhecimentos, então a impressão que eu tive é que ele é muito arrogante. Durante esse período em que o Vitor se dedica à sua obra, à realização da sua obra, ele se isola de todos, né? Ele começa a ficar assim num estado quase que de insanidade. Ele só pensa nisso, ele só faz isso, ele fica até doente, atormentado por essa ideia constantemente. E aí ele finalmente consegue então trazer vida a uma criatura inanimada. E é aí que, segundo ele, começa o seu tormento, mas que cabe a nós, leitores, interpretarmos, né? Será que realmente o tormento foi do Vitor? Ou será que é a criatura que sofreu depois de ser trazida à vida? Porque se a gente for pensar, né, como seria trazer alguém à vida, alguém já adulto, vamos dizer, na forma de um adulto, mas que não sabe basicamente nada, que é trazido sem saber falar, sem conhecer nada a respeito da sociedade, do funcionamento, das regras sociais que eram tão rígidas naquele período, sem saber ler, sem saber se comunicar, se expressar, sem conhecer absolutamente nada. Como seria, né, uma pessoa inserida dessa maneira na sociedade? Nos filmes antigos, essa criatura é retratada quase como alguém assim irracional, como alguém que não é capaz de manter sequer um diálogo, de se expressar. Mas aqui no livro é totalmente o oposto, né? Então, na verdade, o que a gente tem é uma criatura que deveria ser o vilão, mas que não tem um comportamento de vilão, né? É uma criatura que apenas quer amar e ser amado. É isso que ele busca. Ele quer ser reconhecido, ele quer alguém com quem ele possa conversar, com quem ele possa manter alguma relação de proximidade. Inclusive, em um momento, essa criatura diz: olha, até mesmo o anjo decaído, o anjo que se transformou em demônio, que é uma referência lá do livro que ele leu, do John Milton, né? Que eu já citei aqui anteriormente, O Paraíso Perdido, mas enfim, então ele diz: até o anjo decaído que se transformou em demônio tem com quem conversar, tem alguém para lhe fazer companhia, só eu que não tenho. Todos têm alguém à sua semelhança, tem alguém com quem possa passar aí os seus momentos, e eu sou o único que está sozinho aqui na Terra. Então, por conta da sua aparência assustadora, medonha, né? Ele é sempre renegado, sempre rejeitado, excluído, as pessoas temem, se afastam dele. Então, ele é sempre julgado e excluído pela sua aparência física. Inclusive, em um momento, essa criatura, ela diz: maldito o dia em que ganhei vida, execrável Criador, por que fez um monstro tão odioso que até você me dispensou com repugnância? Então até o próprio Criador o despreza. Ele não consegue encontrar carinho em nenhuma relação humana. Ele não consegue encontrar ninguém com quem ele possa socializar, com quem ele possa ter uma relação de amizade, de afeto. E é isso justamente que transforma a personalidade desse monstro. E aí que eu acho que vem um dos grandes pontos assim desse livro, que nos fazem refletir até mesmo sobre a nossa realidade atual, né? Como é que a nossa personalidade se forma? Quais são os elementos que contribuem para essa formação? Enfim, então nós vemos a figura de um cientista
arrasado, devastado após a sua criação, ele começa o tempo todo a se perguntar por que é que ele foi fazer aquilo, e ele entra num estado, um conflito interno muito grande, um conflito mental muito grande. Nós temos também o sofrimento da própria criatura, que se vê sozinha, que se vê isolada. Aí eu acho que as ilustrações dessa versão aqui que eu li, dessa edição, elas contribuem muito para você fazer uma imagem de como é que estava o conflito mental em que esses dois personagens se encontravam. Então, todas as imagens, elas são muito confusas, elas têm, assim, elementos que mostram mesmo essa confusão, essa luta, esses questionamentos internos a que eles estavam entregues, né? Tanto o criador quanto a criatura. Essa edição que eu li, ela é da Dark Side, que com certeza é a minha editora favorita de livros do gênero de terror, porque eles têm, assim, sempre projetos gráficos maravilhosos, eles têm um capricho, sabe? Todos os livros deles são trabalhos, assim, primorosos, né? Neste livro aqui nós temos capa dura, tem as ilustrações, como eu já coloquei para vocês, e aí ele é considerado uma edição de luxo, então é um pouco mais cara. Eu sei que tem outras edições também que são bem recomendadas, inclusive uma das edições que eu sei que tem uma boa tradução, tiveram esse cuidado também com a escrita, com a tradução para o português, é da editora Penguin. Eu vou deixar a capa aqui para vocês poderem ver, e essa é uma versão mais barata. Então, para quem se interessar por ler a história, sem esses elementos assim que são mais visuais, vamos dizer assim, pode adquirir essa outra edição que com certeza não vai ser prejudicado em nada em relação à história. Gostaria de refletir aqui sobre um outro ponto que também me chamou a atenção quando eu comecei a ler esse livro. Como eu já falei para vocês, a Mary Shelley começou a escrever esse livro em 1816, então na época ela tinha 19 anos de idade. Sim, pasmem, um momento aqui de um pouquinho de inveja, né? Porque quem é que consegue aos 19 anos de idade escrever uma obra tão primorosa que ultrapassa, né, cujo legado ultrapassa os séculos e até hoje é considerado uma obra-prima do gênero de terror? Só alguém realmente extraordinário é que conseguiria fazer isso, né? Eu queria, mas infelizmente não chego nem perto aí dessa capacidade. E aí a pergunta que eu me fiz é justamente em relação a isso. Como é que a Mary Shelley, uma mulher, conseguiu escrever um livro? Será que naquela época as mulheres podiam fazer isso? Não, ela não podia. Na época, não se considerava de bom tom que mulheres fossem escritoras. Era considerado até algo imoral. Na verdade, a mulher era considerada como inferior ao homem naquele período. Então, o próprio Charles Darwin, né, a autora aí da teoria da evolução das espécies, que nós conhecemos tão bem, ele acreditava que a mulher tinha, sim, uma mente inferior à do homem. Então, toda a sociedade daquele período considerava que o homem era o ser racional, era propenso à razão, e a mulher era apenas emoção e sensibilidade, que não deveria se dedicar, então, a tarefas voltadas à razão, aos estudos. Então, como é que a Mary Shelley conseguiu escrever essa obra primorosa aos 19 anos de idade? E como eu já disse anteriormente, ela teve acesso a muitos livros, a muitos textos, né? Por que que isso aconteceu? Porque ela viveu numa família de liberais. Seus pais tinham um pensamento progressista e foi justamente isso que permitiu a ela o acesso a todos os estudos anteriores que ela teve que levaram à produção desse livro. Então, o seu pai, até anotei aqui para não esquecer, não falar errado, ele se chamava William Goodwin e ele era filósofo e também escritor. Já a mãe de Mary Shelley era uma revolucionária feminista muito famosa na época, chamada Mary Wollstonecraft, e ela lutava pelos direitos das mulheres desde aquele período em que isso era tão difícil de ser feito. Então a Mary, mãe de Mary Shelley, ela dizia que as mulheres tinham sim que ter uma educação formal, ela era defensora disso, ela dizia que as mulheres tinham o mesmo nível intelectual que os homens e que eram sim propícias, tanto quanto os homens, à racionalidade, né, aos estudos, à ciência. Entretanto, é bom ressaltar
que a Mary Wollstonecraft, ela faleceu logo depois do nascimento de Mary Shelley, então ela não acompanhou o crescimento de sua filha, mas os ideais que ela e seu marido, né, William, pai de Mary, dividiam, eles foram todos levados aí em conta durante a criação e o crescimento da Mary Shelley. Foi através disso que ela conseguiu escrever esse livro. Só que quando ela escreveu, que foi ali em 1816, 1817, ela não pôde assinar, ela não pôde se colocar como autora do livro. Então ele foi publicado em 1818, quando ela tinha 21 anos, e foi publicado de maneira anônima. Ninguém sabia quem era o autor do livro. Inclusive muitos pensavam que poderia ser o marido dela ou o pai dela, mas ninguém atribuía a ela a criação desse livro. E depois, em 1831, esse livro foi reeditado, foi publicado novamente, e aí sim apareceu já, inclusive, com algumas alterações que ela mesma tinha feito e sob o nome dela. Então, essa versão que nós temos aqui hoje é a versão de 1831, né, com algumas correções, algumas alterações que ela fez, e aí, então, já com o seu nome. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria só de levantar com vocês duas questões principais que para mim, assim, são as reflexões maiores que eu tirei da leitura desse livro. Lógico que daria para abordar vários outros assuntos, mas eu acho que são dois pontos principais a que esse livro se refere. Primeiro, é a busca desmedida pela ciência, sem se preocupar com os limites éticos, então ultrapassando todas as fronteiras éticas. Será que vale fazer ciência a qualquer custo? Será que as descobertas científicas elas estão acima de qualquer elemento aí que a natureza possa nos oferecer, de qualquer lei da natureza? Será que existe um limite para a ciência? Então, eu acho que essa é uma das discussões principais. E aí, a outra reflexão que fica é sobre a formação moral e ética. Tem um trecho que eu acho muito interessante, eu vou ler para vocês, né? Que esse trecho aparece no final do livro. Aqui nós temos uma resenha que foi escrita pelo Percy Shelley, então pelo marido da Mary Shelley, e ele diz assim: nisso consiste a moral deste livro, talvez a mais importante e de aplicação mais universal de qualquer moral que possa ser compelida pelo exemplo. Trate mal uma pessoa e ela se tornará perversa. Acho que essa é uma das questões centrais desse livro, que mostra justamente pra gente aí a transformação da criatura, inicialmente um ser que apenas queria a amizade e o respeito dos seres humanos, mas que devido ao modo como foi tratado, acaba se transformando. E fica então a pergunta: quem era o monstro? O monstro era o Dr. Victor Frankenstein, um cientista que ultrapassou todos os limites, dando vida a algo inanimado e em seguida abandonou, rejeitou a sua própria criação, abandonou a própria sorte? Ou será que o monstro era alguém que ganhou vida de repente, que se transformou devido às situações que lhe foram impostas durante essa vida? Mas enfim, fica aqui a minha reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha e espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço para que vocês curtam. Se vocês conhecerem alguém que se interesse por esse tema, que esteja lendo o livro, que de repente queira conhecer um pouquinho mais, também, por favor, compartilhem o vídeo e se inscrevam aqui no canal para quem não é inscrito ainda. Agradeço a todos que assistiram e até a próxima semana.